será que todo esse tempo que demorou para ser feito Avatar, O Caminho da Água, valeu a pena? Ou será que o filme é uma grande decepção? Vem comigo que no vídeo hoje eu vou trazer a crítica do filme Avatar, O Caminho da Água. E chegou nos cinemas o filme Avatar, O Caminho da Água. E não é piada. Finalmente, esse filme ganhou a luz do dia. Porque, pra quem não lembra, o filme Avatar, lançado lá em 2009, ele é um filme que logo depois que ele acabou e conquistou o coração de milhares de pessoas, o James Cameron já confirmou que ele iria fazer uma continuação. Que, na verdade, ele ia fazer mais que uma continuação. Que ele ia fazer 3, 4 filmes do universo de Avatar. E esse filme foi adiado milhares de vezes. E depois de tanto tempo, finalmente esse filme, agora em 2022, finalmente ganhou a luz do dia. E não se assuste com a crítica que eu vou fazer agora, porque não é um copia e cola do que eu fiz da crítica de 2009, apesar do que parece. Porque, pra mim, Avatar, O Caminho da Água, ele tem todas as qualidades e todos os defeitos que o Avatar de 2009 tinha. Toda a parte técnica dele é brilhante, incontestável, uma magia que o James Cameron faz no cinema, mas por outro lado, a parte da história é muito problemática, assim como aconteceu em Avatar. Mas eu vou começar falando um pouco da parte técnica, porque pra quem não lembra, quando lançou Avatar lá em 2009, as pessoas foram pro cinema com muita curiosidade do que o James Cameron iria entregar para o público, porque o último filme que ele tinha feito tinha sido lançado em 1997 e era o Titanic, que era na época a maior bilheteria da história do cinema. Dessa vez, as pessoas vendo como ele criou o Titanic, vendo como tinha matéria falando como ele criou um submarino para gravar a cena, para gravar como é que o barco iria afundar. As pessoas ficaram tão impressionadas com aquilo, e o James Cameron virou um diretor tão com um nome tão conhecido na boca das pessoas, que ver que ele demorou 12 anos para fazer um próximo filme, acaba chamando a atenção de todo mundo. E aí ele lançou Avatar em 2009, filme que virou a maior bilheteria da história do cinema. Tanto que por muito tempo, até hoje, Avatar é a maior bilheteria da história do cinema, mas por muito tempo a maior bilheteria da história do cinema era de um filme de James Cameron, que era o Avatar, e em segundo lugar também era um filme do James Cameron, que era Titanic. Depois disso, ele prometeu as continuações, e a gente chega nas continuações. Eu acho que todo mundo tinha uma dúvida clara sobre Avatar, O Caminho da Água, que é: o que James Cameron vai entregar nesse filme? Porque no Titanic ele entregou várias coisas muito interessantes na parte tecnológica para o cinema. Em Avatar não precisa nem falar. A parte do 3D, a parte do CGI e a construção de mundo foram muito surpreendentes, a ponto de pensar: nossa, esse cara mudou completamente o cinema a partir de agora. E foi exatamente isso que aconteceu. E quando eu cheguei em Avatar, O Caminho da Água, você imagina o que esse cara pode trazer de novo. O que ele pode melhorar tecnologicamente esse filme para melhorar o cinema. E para mim, ele acerta mais uma vez. Para quem não sabe, a maior dificuldade para se fazer um filme e que as pessoas, os maiores diretores, nem se arriscam a fazer, são fazer filmes embaixo d'água. Ou filmes que envolvem a água. Porque é muito difícil e muito caro envolver a água por vários motivos. É difícil de filmar, é difícil de pegar por causa do sol, é difícil de filmar por causa que é muito caro, tem algumas restrições, então é muito difícil filmar em água, em mar. Por isso que as pessoas evitam fazer isso. Existem filmes que tem cenas com barcos na água, como os filmes de ação, mas não tentam envolver água. James Cameron olhou pra ele e falou: se é tão difícil, então eu vou fazer um filme inteiro envolvendo só água. Um filme de mais de 3 horas, onde quase 2 horas e meia do filme só vai ter água. O filme vai se passar inteiro embaixo d'água. E ele vai fazer mais. Ele vai criar todo um conceito de língua, um conceito de personagens, um conceito de visual para todo esse universo que vai ser próprio. Então, de novo, eu falo, esse cara conseguiu mais uma vez. Pelo menos na parte técnica, mais uma vez, ele entrega um espetáculo cinematográfico. Desde a parte do 3D, que fazia muito tempo que eu não vi um 3D decente. E James Cameron entrega um 3D fantástico, que dá mais vida e mais alma em todas as cenas que envolvem água, em todo aquele azul. Mas até quando a gente volta pra parte de Pandora, na parte da floresta de Pandora, é muito interessante ver o 3D funcionando, o 3D fluindo. De novo, as cenas embaixo do mar que envolvem 3D é maravilhoso. Os peixes passando na sua frente, a forma como tudo parece que é vivo. Você parece que você realmente pode encostar. Mais uma vez ele acerta ali, acerta no 3D e mostra porque é uma tecnologia que parece que só ele sabe utilizar. Mas como eu falei, não é só nesse ponto que ele acerta. A parte de construção de mundo e a forma como ele trabalha isso foi tão incrível como ele transformou na primeira vez quando ele mostrou para o mundo o que eram os navios. Aqui ele apresenta o
uma nova região e uma nova raça que existe naquele mundo, que seria a raça que se vive mais dentro da parte mais da água. E isso é mais um show à parte, porque os navios a gente já conhece, mas a parte mais do povo da água é muito interessante como ele transforma a parte dos navios na parte dessa nova clã de água, na parte do visual mais esverdeado e com menos cor, exatamente porque eles ficam mais tempo dentro da água. A parte que você vê as mãos deles, e você vê que as mãos deles são praticamente melhor para eles nadarem, com praticamente nadadeiras ali, mais ou menos, envolvendo a mão deles. O formato da orelha, o formato do rosto como um todo e da cauda, tudo é perfeitamente combinando com o ambiente da água. Você vê que a parte de construção de personagem através do seu visual é algo fantástico. Também é muito legal como ele trabalha a religião daquele novo povo através da água. A parte do nascimento do novo povo, a parte de como eles trabalham a relação dele com os outros animais. Tudo isso é muito interessante. Uma construção de mundo fantástica que é muito rica em detalhes. E que, por exemplo, me fez sair do filme com vontade de saber mais daquele povo, fiquei com vontade de querer saber mais sobre a história deles, a vida deles, os antepassados dele, e ao mesmo tempo eu já sei muito disso, só pelo visual da casa que eles ficam, aonde eles ficam, a forma como eles lutam, porque os animais marinhos também é um outro show à parte. A forma como James Cameron trabalha a parte da tecnologia do mar e o azul nesse filme é muito bom, algo que eu tinha com um pouco de medo, porque beleza, o povo da água ele é mais esverdeado e isso acaba funcionando na água, mas como os navios iriam funcionar dentro da água, sendo que eles são personagens azul e o mar é azul. Mas obviamente que um cara como James Cameron sabe que não existe um azul no mundo, existem milhares de tonalidades pro azul, e ele trabalha muito bem isso, sem contar que ele trabalha muito bem a parte do outros objetos dentro da água, outros plantas e criaturas vivas, o ecossistema, a fauna e a flora que existe dentro do mar, para esse filme, algo que eu achei sensacional. Sem contar que a luminosidade é muito boa, a forma como a fotografia desse filme trabalha. De novo, a parte de tecnologia, a parte técnica desse filme é impecável. É impecável na parte da direção, que consegue trabalhar muito bem todo esse filme, deixar ele interessante todo de novo. A forma como ele constrói a parte de construção de mundo, desenvolvimento de personagem e novos personagens para esse filme, que também acaba dando mais camada pro longa. Tanto que você, durante o filme, você pode até pensar em um momento ou outro em eu queria ver mais dos navios, depois de tanto tempo eu queria ficar mais tempo em Pandora. Mas você não pensa isso, porque é tão interessante, tão rico esse novo mundo que o James Cameron apresenta, que você quer saber mais sobre ele. Claro que tem alguns problemas envolvendo esse novo povo, mas que envolve mais a parte da história, do roteiro do filme, mas em questão de direção, em questão de fotografia, figurino, visual, maquiagem, construção e desenvolvimento de mundo, esse filme é tão impecável se não tiver mais detalhes do que o James Cameron fez no seu primeiro longa. A única coisa que eu acho que o filme tem um probleminha que me incomoda um pouco é algumas escolhas na parte de montagem e um pouco na parte de direção, mas não na parte de dirigir as cenas, porque as cenas são muito boas, muito bem dirigidas, inclusive as cenas de ação são muito boas, muito empolgantes, que até traz uma coisa nova para dentro da água, que é um novo tipo de combate que eu gostei bastante. Quando eu falo da montagem, em alguns momentos o filme acaba ficando um pouco mais lento do que ele deveria. Parece que tem um núcleo que está super acelerado, super interessante, que você quer saber mais, e aí corta para um outro núcleo que não é tão interessante assim. Isso acaba estragando, quebrando um pouco o ritmo do filme, e isso é um problema para um filme de quase 3 horas. Ele acaba tendo algumas partes que são um pouco mais truncadas, e também algumas escolhas de direção. Parece que o James Cameron ele não sabia muito bem como cortar algumas coisas, e isso entra na parte da montagem também. E aí, algumas escolhas estéticas não me agradam tanto em passagem de tempo, por exemplo, ou até na parte de como ele vai mudar de um núcleo para o outro. Por exemplo, tem uma cena onde ele quer fazer com que dois povos que estão em momentos diferentes estão aprendendo a mesma coisa. E não foi uma montagem super interessante ali, mas mesmo assim não estraga a grandeza do filme. Mas como eu falei, tecnicamente, esses pequenos pontinhos, é um filme praticamente impecável na parte técnica. Mas aí a gente entra na parte da história. E assim como aconteceu em Avatar 2009, a parte da história é um calcanhar de Aquiles, né, aparentemente, nessa franquia Avatar. Em 2009, James Cameron tinha um problema a menos, que ele não sabia se o filme ia dar certo. A Fox, na época, não sabia se Avatar ia dar certo. Então ele fez meio que uma história com começo, meio e fim, e a história poderia terminar ali. Mas óbvio, ele deixa alguns pontos para poder falar que tem uma continuação. Aqui no filme de 2022 é completamente diferente. Avatar
Avatar é a maior bilheteria da história do cinema. Então, obviamente, qualquer estúdio, qualquer lugar que tem direito a Avatar vai querer que essa franquia dure pra sempre. E o James Cameron ama essa franquia, ama muito ela. Dessa forma, ele vai querer fazer continuações. Por isso que ele já confirmou Avatar 2, 3, 4, 5, porque ele sabe que ele quer viver mais nessa franquia. Então, se no primeiro filme ele meio que fez uma história fechada, aqui ele tinha um limitador em questão de história pro filme. Porque ele sabia que ele tinha que deixar ganchos pro futuro, ele tinha que apresentar um novo povo, ele tinha que não avançar muito a história e desenvolvimento de personagem, porque agora não é mais um filme solo, é praticamente um começo de uma grande franquia. E isso acaba diminuindo um pouco a história. A história tem que dar uma pausa em alguns momentos, ela não pode avançar muito, ela não pode avançar completamente alguns personagens, porque é o começo da jornada de muitas histórias. É o começo de todos os filhos do Sully, é o começo de uma nova fase pro Sully, pra própria Neytiri. Então, dessa forma, é um novo passo que o James Cameron tá tomando. Então, de novo, se no primeiro Avatar é uma história que tem começo, meio e fim, essa história é uma história que tem apenas um começo. Apenas um começo, praticamente um prelúdio pro que realmente vai importar. Tanto que o James Cameron já falou que o filme que importa, o filme que ele quer que vai ter a maior narrativa, o grande evento de Avatar, é só o Avatar 4. Então o Avatar 3, que vai lançar daqui 2 anos, vai ser ainda mais um filme que ainda vai avançar pro que importa. Mas esse filme é só praticamente um prólogo pro que o James Cameron quer fazer. Dessa forma tem muitos limitadores na história, e você vê como isso atrapalhou a história, deixando ela truncada em alguns momentos, não desenvolvendo algumas coisas muito boas, e até alguns personagens acabam sofrendo com isso. Tanto que tem uma grande virada no filme, que eu não senti tanto, porque realmente, apesar de o filme ter 3 horas, o personagem que tem uma grande virada ali, eu não senti tanto isso. Personagens novos que introduziram, alguns são muito interessantes, como por exemplo, a filha que é meio filha da Grace, com o filho do Jake. Isso não é um spoiler, porque isso aparece nos primeiros 5 minutos de cena. A introdução do filme fala sobre isso, mas é uma personagem que eu gostei muito dela. Já, por exemplo, o personagem chamado Spike, ele é Spike, se eu não me engano, que eles ficam chamando de macaco humano, que é um personagem que ele é humano e anda com os navios. Esse personagem eu achei super... Não gostei desse personagem, não achei o arco dele interessante, não gostei da parte como ele tenta trazer uma redenção para alguns atos do outro filme, não achei interessante o arco dele, e eu acho que, de novo, ele sofre um pouco, assim como todos os personagens desse filme, de eles não podem ser super desenvolvidos, tem que ser mais apresentados, porque agora não é um filme só, é vários filmes. Então nesse ponto, em questão de personagem, em questão de como a história vai fluindo, ele realmente parece tanto um prólogo para alguma coisa, que parece que as coisas não andam tanto em alguns momentos, isso acaba incomodando um pouco. E sem contar que a história do filme em si, ela é interessante no ponto de como ela apresenta o lugar, como a história consegue apresentar uma nova religião, uma nova raça, como consegue apresentar mais de como estão os humanos, a parte de como leva para o conflito final é interessante. Tem discussões dentro do roteiro que são muito boas, da parte, de novo, ecológica. O primeiro filme você vê que ele fala muito do desmatamento, e aqui ele vai muito mais para a parte realmente do mar, da discussão de como os animais marinhos sofrem, como tem a caça de animais marinhos. Isso é super interessante no roteiro, uma discussão super boa, mas a história em si, ela é, de novo, o clichê que o James Cameron entregou no primeiro filme. Não é uma história ruim, não é uma história mal feita, é uma história até certo ponto decente, boa, mas ela é clichê, você sabe o que vai acontecer. Tem uma grande virada no filme, que desde o começo do filme, vendo pra onde o filme tá indo, eu falei, alguma coisa vai acontecer com esse personagem, com algum desses personagens nesse ponto, e aconteceu, porque a história não é, de novo, inovadora. Mais uma vez, eu saí do cinema Avatar, o Caminho da Água, pensando assim, tecnicamente, essa foi uma experiência que eu quero falar para os outros, eu quero que as pessoas vão assistir. Mas em questão de história, em questão de como a história desenvolve os personagens, desenvolve a parte da narrativa, realmente poderia ser um pouco melhor. Inclusive, isso me deixa mais curioso para saber o que vai acontecer em Avatar 3. Porque Avatar 3 ele vai ter muito menos tempo para ser desenvolvido. Afinal, estão falando que o filme vai sair em 2024, 2 anos depois desse Avatar. Inclusive, o Avatar 4 foi gravado junto com o Avatar 3. Então, o salto tecnológico não vai ser tão grande do filme 2 pro 3. Dessa forma, eu fico pensando, agora o James Cameron vai ter que entregar uma história. Avatar 1 ele não entregou uma história tão boa assim, e nem no 2. Se ele não entregar uma história super boa, realmente interessante e revolucionária ali pro Avatar, pode ser que o filme seja o pior da trilogia. Então isso que me dá medo. Até o James Cameron sabe que a história desse segundo filme era muito um começo do que ele queria chegar pra franquia.
que ele mais deu argumento em entrevista em lugares falando que essa continuação é mais o começo da grande história de Avatar, porque ele sabia que a história ia ser super envolvente. É isso que acontece. É um filme de 3 horas e 10, onde tem coisas muito boas, tecnicamente interessantes, mas de novo, faltou uma história mais interessante, que inclusive eu acho pior que a do primeiro filme. Concluindo, Avatar, O Caminho da Água é aquele filme do grande potencial futuro. Tecnicamente é um filme impecável, não tenho o que falar. Se você gosta de cinema e você realmente tem interesse nessa arte, assim como eu tenho, assim como eu sou apaixonado pelo cinema, apesar de eu criticar a história, não achar o melhor filme do mundo, eu recomendo que você vai ver esse filme na maior tela que você conseguir, principalmente IMAX e em 3D. Não perca essa experiência, é uma experiência de ser vista no cinema. Pra mim que gosto de cinema, achei a experiência Avatar na parte técnica fantástica, de ficar impressionado, de volta e meia ficar só deslumbrado com tudo que eu tava vendo em tela. Mas por outro lado, a história é muito decepcionante. É mais decepcionante do que o primeiro. Você sente que é o começo de uma coisa maior que a Avatar vai chegar? Sim. Você sente que tem vários pontos que só vão ser resolvidos daqui 2 filmes? Sim. Mas pra quem tá vendo um filme de 3 horas e 10, isso é meio complicado. O filme às vezes ele é um pouco mais arrastado, ele é um pouco mais truncado. O Povo d'Água tem vários personagens que são jogados no filme que não são tão desenvolvidos. O Jake tem vários filhos nesse filme, filhos e filhas, que não são tão bem desenvolvidos assim, e nem o Jake e a Neytiri tem tanto tempo de tela. Dessa forma, é uma história que não é tão boa assim. Ela não é ruim, mas ela não é nem criativa, nem inventiva e nem trabalha tão bem os elementos que ele apresenta. O único elemento que eu acho que ele trabalha bem realmente é essa crítica social que o James Cameron traz em relação à caça de animais marinhos. O resto é uma história simplesmente boa. Boa, mas que você espera mais para um filme que você esperou tanto tempo para lançar e que principalmente envolve o nome de uma franquia que tem a maior bilheteria da história do cinema e que é um filme tão reverenciado. E parece que agora que a gente está no segundo filme, o pensamento não é mais de Avatar tomou um novo passo. O pensamento é mais de Avatar continua inovando tecnologicamente. Pode ser que seja um novo ponto para o cinema, o que esse filme traz na parte de tecnologia, mas em questão de história continua tão fraca e em vários pontos capenga como era do primeiro filme. E por isso que eu fecho Avatar, O Caminho da Água com uma nota 7,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Avatar, O Caminho da Água? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.